Olá, que alegria ter você aqui com a gente para mais essa conversa. Olá, um prazer estar aqui. Hoje a gente tem um material bem especial para explorar juntos, sabe? O tema é Eu, um construtor. É um convite, né? Uhum, um chamado mesmo. Sim, um estudo bíblico que olha para nossa vocação como cristãos, de participar na reconstrução de vidas. Algo que só acontece pelo poder de Cristo, claro. É a base de tudo. E o legal desse estudo é que ele mistura a palavra de Deus com ideias, com a sabedoria de irmãos que a gente respeita muito na fé evangélica. Traz uma riqueza, né? Várias perspectivas. Isso. Então, a nossa ideia aqui é entender juntos quem é esse Deus construtor, qual o papel de Jesus nessa obra toda e o que pode atrapalhar a gente de construir e como a gente pode, de fato, colocar a mão na massa. Vamos começar a desembrulhar isso? Vamos lá. É uma visão que muda tudo, né? Porque a ideia central é assim: Cristo nos alcançou, nos restaurou, ele veio para isso, para refazer o que estava em ruínas, Amém. e aí, a partir disso, a gente recebe um novo chamado. Não somos mais só espectadores, Qual seria esse chamado? sermos parceiros dele, co-construtores nesse projeto de Deus de restauração. A gente entra na obra, sabe? Uau, deixar de ser plateia para ser construtor junto com ele. Poderoso isso. E como toda construção boa, a gente começa pelo fundamento, né? Pelo projeto original. O estudo leva a gente direto para Gênesis 1. O começo de tudo. Impressionante voltar lá. E uma das primeiras coisas que o estudo pergunta é sobre a frase Deus disse. Quantas vezes ela aparece ali? O que isso quer dizer pra gente? Olha, essa expressão Deus disse aparece 10 vezes ali em Gênesis 1. É marcante, 10 vezes não é pouco. não mesmo. E aponta direto para o poder da palavra de Deus. Um poder criativo inerente. A criação não foi um acidente, né? Foi um ato intencional, soberano, executado pela fala de Deus. A palavra como força motriz. Exatamente. Foi a palavra que trouxe tudo à existência. Do nada. É incrível pensar que essa mesma palavra que criou tudo é a que fala com a gente hoje. O estudo também foca em dois verbos hebraicos, bara, criar, e assá, fazer. Como eles aparecem lá. Sim. Bara, que é o criar, aparece 3 vezes. Em momentos-chave, sabe? A criação inicial do universo, a criação dos grandes seres vivos na água e a criação do ser humano à imagem de Deus. Momentos de algo totalmente novo surgindo. Isso. Bara tem essa ideia de trazer à existência algo radicalmente novo. Já o assá, fazer, aparece 7 vezes. Descreve Deus formando, moldando, organizando coisas que, de alguma forma, já tinham seus elementos ali. Essa diferença entre bara e as. Criar do nada e moldar o que já existe. Parece um detalhe, mas o que a gente tira disso? Olha, revela muito sobre Deus, né? Mostra a amplitude do poder dele. Ele pode criar do zero absoluto, ex nihilo, como fez com o universo e a vida, Certo. e ele também pode pegar o que já existe, a matéria, e dar forma, propósito, ordem. Mostra um Deus que é transcendente, capaz do impossível, mas também imanente, perto, trabalhando nos detalhes. Um Deus poderoso e presente. Exato. E as duas ações mostram o controle e o propósito dele em tudo. Isso me lembra Paulo em 1 Timóteo 4, sabe? Que tudo que Deus criou é bom e é santificado pela palavra e pela oração. Perfeito. A palavra não só cria, mas santifica. E teólogos como R.C. Sproul, por exemplo, batiam muito nessa tecla da soberania contínua de Deus. Para ele, a ideia era que Deus não só deu o start, mas ele sustenta tudo, cada átomo a cada segundo, pelo seu poder. Nada escapa. Que segurança isso traz. Pois é. Então, o Deus disse lá de Gênesis não é só história antiga, é um princípio. O poder de Deus age pela sua palavra. E para nós hoje, a palavra continua sendo a ferramenta essencial para transformar e construir na nossa vida, no nosso ministério. Que base sólida. Amém. Agora, se Deus é o arquiteto, como Jesus entra nesse projeto? Principalmente na reconstrução. O estudo aponta para João 10:10, o que Jesus mesmo diz lá. Esse versículo é fundamental.
Jesus faz um contraste muito claro, né? Ele diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante. A gente ouve tanto essa promessa. Mas o que ela significa de verdade, nesse contexto de reconstrução? É interessante, né? Porque figuras como Billy Graham, por exemplo, viam isso de uma forma muito prática. Como assim? Ele dizia que vida abundante não é tipo uma vida sem problemas. Não é isso. Mas é a presença de Cristo ali com você, constante, te fortalecendo para superar tudo. E encontrar alegria de verdade, mesmo no meio da confusão. Entendi. Então, a vinda de Cristo é a reconstrução em ação. Exatamente. Onde o inimigo traz destruição, perda, Cristo oferece restauração, vida plena. É a reconstrução da nossa própria experiência de viver. E como ele faz essa ligação de volta com Deus? Como ele reconstrói essa relação? O estudo menciona João 14,6 e 1 Timóteo 2,5. Parecem versículos-chave. São cruciais. Em João 14,6, Jesus afirma com toda autoridade: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Forte, né? Muito. E Paulo confirma isso em 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Juntando os dois, então. A imagem é clara. Jesus é o construtor exclusivo da ponte de volta para Deus. Não tem plano B. Exato. E nomes como John Stott argumentavam muito sobre essa singularidade de Cristo. A ideia central dele era que Jesus é único porque ele é Deus e homem. Ponto. Certo. Qualquer outra tentativa de chegar a Deus seria insuficiente. Mas essa exclusividade não é para nos limitar, sabe? É uma garantia. Uma garantia. Como assim? Garante que o que Jesus fez na cruz é completo, é suficiente, é eficaz. A gente não precisa adicionar nada. A ponte está pronta e é segura. Isso traz paz. O estudo também explora, usando outros versículos de João, alguns tipos de pontes que Jesus constrói para nós. Fala da ponte da luz, em João 12,46. Que nos tira das trevas, né? Isso. Fala da ponte da salvação, no versículo 47, livrando da condenação, e da ponte da paz, lá em João 14,27, aquela paz que o mundo não conhece. E essa ponte da paz, ela é essencial. Se a gente conecta isso com tudo, C.S. Lewis disse algo genial sobre isso, né? Que a paz não é a ausência de problema. Mas a presença de Deus... Lindo isso. Exatamente. A paz que Cristo dá não é só uma calmaria por fora, é a realidade de estarmos reconciliados com Deus. É o chão firme para a nossa vida ser reconstruída de verdade, sem aquele medo, aquela culpa que paralisava a gente. Faz todo sentido. Bom, entendemos Deus como Criador, Cristo como Restaurador, Construtor das pontes, mas aí o estudo dá um alerta, né? Precisamos saber o que não fazer. Quais atitudes, na verdade, derrubam tudo? E Romanos 12 entra em cena. Romanos 12 é um manual prático para a vida cristã, né? Especialmente em comunidade. O estudo destaca algumas atitudes que são verdadeiros cupins na construção, com base ali. Quais seriam? Primeiro, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Então, a atitude destrutiva é amaldiçoar, desejar o mal. Direto ao ponto. Depois, o 16 alerta contra a altivez, contra ser sábio aos seus próprios olhos. A destruição vem pelo orgulho, pela soberba. O 17 é claro: não retribuais a ninguém mal por mal. Pagar na mesma moeda, a vingança, destrói. E o 19 reforça isso, né? Exato. Não vos vingueis a vós mesmos. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Tentar fazer justiça com as próprias mãos, isso demole tudo, porque a gente está tentando sentar no lugar de Deus. Vendo tudo isso junto, não amaldiçoar, não ser orgulhoso, não retaliar, não se vingar, qual é o fio condutor disso? O que está por trás dessas atitudes que destroem? Ótima pergunta. Pensadores como Martin Lloyd Jones, por exemplo, viam isso, especialmente a vingança e o orgulho, como sinais claros do nosso eu que ainda não foi crucificado com Cristo, sabe? O ego falando alto. Exato.
Ele diria algo como: vingança é usurpar o trono de Deus. Orgulho é prova de que a gente não entendeu ainda que depende totalmente da graça. O construtor de verdade entrega o julgamento a Deus, ele cultiva humildade, confia na justiça divina, isso libera ele e libera o outro. Para construir algo que presta, primeiro a gente tem que demolir o nosso próprio orgulho. Faz todo sentido, é um chamado para a humildade profunda mesmo. Então, tá, evitamos isso. Mas como a gente age positivamente? Qual é a tarefa do construtor no dia a dia? Efésios 4:29 fala de algo que a gente usa o tempo todo, a nossa fala. Esse versículo é um norte para a nossa comunicação, né? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. A instrução é bem clara. Claríssima. Nossas palavras têm que ser ferramentas de construção. Tem que fortalecer, animar, levantar. A gente precisa pensar, isso que eu vou falar é útil? Ajuda? Transmite a graça de Deus? É um filtro bem rigoroso. Um desafio diário, hein? Usar a boca para construir e não para ferir. Com certeza. O John Stott resumiu bem essa ética da fala cristã. Ele disse algo tipo: a palavra de Deus tem que ser a regra para a nossa fala. Nossas palavras devem ser um presente, de graça, não veneno. A gente fala para edificar, não para demolir. Forte isso. E essa construção não é um trabalho solo, né? Romanos 14:19 aponta para um esforço coletivo. Qual é o foco ali? O versículo diz: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. O foco é duplo: buscar a paz e buscar ativamente construir uns aos outros na fé. Não é algo que acontece sozinho. Exige esforço, intenção. Edificação mútua. Isso reforça a ideia de comunidade, né? Trabalhar juntos. Perfeitamente. O Rick Warren usou uma imagem legal para isso. Como se a edificação mútua fosse o trabalho de equipe de Deus, sabe? Uhum. Ninguém constrói o reino sozinho. E a paz? A paz é o cimento que segura a construção toda junta. A gente precisa uns dos outros. E um clima de paz é essencial para essa construção acontecer. Mas nessa equipe a gente encontra gente diferente, com lutas, fraquezas. Como a gente lida com isso? Romanos 15, logo no comecinho, dá uma direção. Qual postura a gente deve ter? Ali Paulo é muito direto. Ele diz que nós, que nos achamos fortes na fé, temos a responsabilidade de suportar, de carregar as fraquezas dos que não são tão fortes assim. Suportar. Carregar. E o ponto-chave, não buscar agradar a nós mesmos. O foco muda. E por que fazer isso? Qual o objetivo de suportar o outro e não buscar o meu próprio agrado? O versículo 2 explica: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. O alvo é o crescimento do irmão, o bem dele, a edificação dele. Isso é lindo na teoria, mas, sendo bem sincera, parece ir contra a nossa natureza, né? É fácil fazer isso? Fácil, de jeito nenhum. Por isso o versículo 3 lembra do exemplo máximo. Cristo não agradou a si mesmo. Isso exige da gente, olha, muita autonegação, paciência, aquele amor ágape mesmo, que bota o bem do outro acima do nosso conforto, da nossa opinião. É um nível de entrega muito alto. Exato. E isso toca num ponto crucial sobre o que é a comunidade cristã. Dietrich Bonhoeffer, naquele livro fundamental, Vida em Comunhão, ele dizia que a comunidade cristã não é um ideal que a gente monta, mas é uma realidade de Deus. Uma realidade divina. Isso. E ela se sustenta no perdão mútuo e no serviço, onde o forte serve o fraco, apoia, não julga, não domina. É uma lógica totalmente diferente da do mundo. Que chamado profundo para a nossa vida como igreja. E por falar em igreja, Efésios 4, ali pelos versículos 11 a 13, fala dos dons que Deus dá. Para que servem esses dons afinal? O texto é muito claro nisso. Deus deu diferentes dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres com um objetivo bem definido, visando ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoar para servir e edificar.
até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O alvo é alto. Então a lógica é essa: os dons não são para mim, para eu me sentir bem. São para equipar os outros e construir o corpo todo. Exatamente. O J.I. Packer resumiu bem isso. Algo como: os dons não são para nossa autoexaltação, mas para a edificação da igreja. São ferramentas que Deus nos dá para o corpo crescer em santidade e unidade. Ferramentas para a construção coletiva, não troféus pessoais. E essa tarefa de edificar os outros, às vezes cansa, né? Pode ser até dolorosa. Paulo usa uma imagem muito forte em Gálatas 4,19. Meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Uau, dores de parto! É uma intensidade tremenda, né? Ele investiu tudo, sofreu por eles. O que será que capacitava Paulo até essa paixão toda pela edificação dos irmãos, mesmo com dor? Ele mesmo dá a resposta, né? Lá em Gálatas 2,20, uma das declarações mais impactantes da Bíblia toda. Qual é? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ah, a chave é essa: morrer para si mesmo, para que Cristo viva através dele. É a essência de tudo, autonegação radical. Tem uma frase atribuída ao D.L. Moody que diz algo assim: se eu não morri para o mundo não pode morrer para mim. Profundo. Paulo só conseguiu ser esse construtor tão dedicado porque ele mesmo era uma obra contínua de Cristo, alguém que não vivia mais para si. O R.C. Sproul, comentando esse versículo de Gálatas, dizia que a vida cristã é uma vida de substituição. O eu pecador sai, Cristo entra e vive em nós. É a única base que sustenta o serviço e a edificação dos outros. Senão, a gente cansa, a gente desiste, porque o nosso ego limita tudo. Que caminhada fizemos hoje? Olhando para esse estudo todo, fica tão claro que esse chamado para ser construtor no reino vai muito além de só ter boa intenção, né? Muito além. Exige entrega profunda, disposição para morrer para a gente mesmo, depender totalmente de Cristo. Exige perseverança, paciência, um amor que vem de Deus mesmo, para a gente poder olhar para as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes estão quebradas, feridas, desanimadas, e participar da restauração delas. É um privilégio, na verdade. E a meta é linda. Ver a imagem de Deus sendo restaurada nessas vidas. Ver a autoestima, o valor, a fé sendo reconstruídos. Uau! Diante disso tudo, o que fica para a gente levar para o nosso dia a dia? Fica, eu acho, a consciência de que o trabalho é enorme, mas está aqui, bem perto. Na nossa casa, na igreja, no trabalho, na vizinhança. Tem tanta gente precisando dessa reconstrução que só Cristo faz. Mas Ele nos chamou para sermos as mãos dele nesse processo. Instrumentos dele. Isso. A necessidade é real, é urgente. E a oportunidade está aí, agora. E assim a gente termina a nossa conversa de hoje com uma pergunta que vem lá do estudo, sabe? Um convite para a gente pensar e agir. Tem alguém aí perto de você, talvez mais perto do que você imagina, precisando dessa restauração na vida? O que será que está impedindo a gente de dar o primeiro passo? De ser um agente dessa reconstrução, um construtor nas mãos do Mestre? Que a gente possa levar essa pergunta no coração, pedindo a Deus graça e coragem. Não só para ver, mas para agir. Muito obrigada pela companhia, pela atenção nessa conversa tão importante. Obrigado também. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Amém.